Começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Você de casa pode participar enviando críticas, sugestões pelo WhatsApp 31 98569 2926. Está aí na sua tela. Lembrando que o Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e Belo Horizonte, e também para todo mundo através das redes sociais, no Instagram e no YouTube da TV Banqueta. E o programa, logo após a sua exibição, fica também disponível de forma gratuita, tanto no Instagram como no YouTube. Sempre com a participação do nosso debatedor fixo, Ederson Liro Betão, que é ativista da causa animal, é também servidor público municipal, bacharel em Direito e também apresentador do programa Cultura Geral aqui da TV Banqueta. E, pela primeira vez, não na TV Banqueta, mas sim na Resenha Banqueta, a participação de Gustavo Lopes Pires de Souza, que é jurista, professor e consultor empresarial, e também uma porção de coisas que, se fosse para eu falar aqui, Gustavo, demoraria mais de um minuto para apresentar a qualidade do Gustavo. Mas vamos começar falando de Nova Lima, um assunto muito bacana que nesta semana o prefeito de nossa cidade, João Marcelo, inaugurou, não é uma reforma, mas sim a ampliação da nova Policlínica Municipal, Dr. Sebastião Fabiano Dias. Betão, para se ter ideia, foram investidos cerca de 10 milhões de reais na ampliação, e o número de serviços e de atendimentos que sofrerão aumento é em torno de 22%. Uma boa medida do prefeito João Marcelo, né, Betão? Primeiramente, obrigado mais uma vez por nos receber mais essa semana, com essa revista eletrônica aqui na TV Banqueta, aqui na cidade de Nova Lima e também em Belo Horizonte, e todo mundo, como diz o Fred aí, através das redes sociais. É um ganho muito grande, Fred, para a cidade, porque a Policlínica já é um patrimônio também, da saúde de Nova Lima. Foi construída lá nos anos 90 e hoje passando por essa reforma maravilhosa que traz um novo olhar para a saúde da cidade e também para as pessoas que precisam desse atendimento. A saúde de Nova Lima é referência, e trazer esse novo equipamento público para a população é um ganho fundamental. Todo investimento que é feito em saúde e em educação a gente tem que aplaudir. E Nova Lima não pode ficar para trás nesse sentido também, porque desafoga também, Fred? Por exemplo, muitas das pessoas vai fazer uma consulta simples, aí vai na UPA, ocupa ali já tem a UBS, então você vai passando ali para baixa, média, que é a baixa, que é a UBS, média, que é a Policlínica, e de alta complexidade aí, que já vai para os outros hospitais e também para a UPA, Então, parabéns ao prefeito e à Prefeitura de Nova Lima por mais esse equipamento público entregue. Gustavo, e também aproveitando o nosso telespectador, para você ter ideia, a aprovação da saúde em nossa cidade é de 92%, segundo a última pesquisa realizada pelo governo municipal. Enquanto outras cidades, a avaliação da saúde ela é complicada, e fica naquela guerra de recursos federais, recursos estaduais. Em Nova Lima sobra dinheiro, mas isso não quer dizer que dinheiro é sinônimo de um atendimento melhor na saúde. Mas aqui em Nova Lima está dando tudo certo, Gustavo. Eu costumo dizer que Nova Lima é o terror dos planos de saúde, porque a saúde pública em Nova Lima é de primeiro mundo e ela é tão boa ao ponto de não valer a pena você ir para a rede privada. E é interessante a gente comentar, porque o dinheiro da saúde
constitucionalmente, ele vem carimbado, tem um percentual que precisa ser utilizado na saúde. Então, muitos municípios têm dinheiro, têm recurso para aplicar na saúde, mas aplicam mal. Então, ter dinheiro é muito bom, mas tão ruim quanto não ter dinheiro é ter o dinheiro e não saber aplicar. E a gente tem visto como Nova Lima, como essa gestão, inclusive, e outras gestões também, tem aplicado de maneira exemplar os recursos na saúde. Aliás, a gente está falando da saúde de Nova Lima, mas a educação também. E eu fico me perguntando aonde que estão esses 8% que estão reclamando do quê? Porque toda a referência que a gente tem, a gente falava aqui, o meu pai foi tratado em Nova Lima há alguns anos, infelizmente, hoje ele é falecido, e foi tratado de maneira exemplar. Eu conto para as pessoas de Belo Horizonte ou de outros locais como foi o atendimento dele, é difícil o pessoal acreditar. Isso mesmo, Gustavo, só para reforçar, né? Todo município brasileiro tem que gastar 25% com a educação e 15% de seu orçamento na saúde. Você tocou na educação, eu costumo dizer que aqui em Nova Lima, daqui a pouco, os pais dos alunos vão receber notebook, porque a prefeitura tem dificuldade de gastar todo esse 25% na educação. Geralmente, né, Betão, gasta-se 26%, 27%, porque o Tribunal de Contas glosa algumas dessas despesas, e aqui está sobrando dinheiro. É importante também ressaltar, gosto sempre de lembrar, ressaltando o que o Gustavo disse, dinheiro não quer dizer sinônimo de qualidade, até porque nós tivemos um prefeito aqui, o Cássio Maiani Júnior, que o orçamento da Prefeitura de Nova Lima sempre foi robusto, cada ano cresce, mas sempre foi robusto, mas ele aumentou consideravelmente a folha de pagamento e com isso nós tivemos problema. O prefeito João Marcelo, ele a cada ano vem diminuindo a porcentagem gasta com o funcionalismo público e com isso está sobrando dinheiro aqui em Nova Lima. Falamos de uma notícia boa, agora nós vamos falar de uma notícia não tão boa, não, uma notícia horrorosa e que tem a ver um pouquinho nessa questão do Dia da Mulher que a gente comemora nesse final de semana. Na questão, não foi um feminicídio, que quem morreu não foi uma mulher, mas foi um crime devido a uma relação entre homem e mulher, onde o homem não estava aceitando o fim do relacionamento. Vamos mostrar as cenas que a gente tem? Sim, morreu, gente. Ele estava respirando. O que ele está colocando ali? Nessa cena, Gustavo e público de casa, é a polícia tentando salvar a vida do Matheus. O Matheus chegava do trabalho através de um ônibus particular da sua empresa, mas estava lá o Eric, que há mais tempo estava vigiando os passos do Matheus. O Eric baleou, principalmente no rosto, esse rapaz que chegava do serviço, porque esse rapaz, segundo o autor, estava saindo com a sua ex-esposa, ex-companheira, que, pasmem, há 8 dias deu à luz ao seu filho, mas que, durante a gravidez, a mulher não quis mais se relacionar com o pai do seu filho. E, na cabeça do autor, a vítima se relacionava com a sua ex-companheira e que ele não aceitava esse fim do relacionamento. Prova disso que na segunda-feira, esse crime aconteceu na quarta, na segunda-feira a mulher, que acabou de ter um filho, foi até a polícia pedindo medida protetiva. Mas, na verdade, quem acabou morrendo foi o rapaz que, na cabeça do seu ex-companheiro, estava relacionando com ela. Difícil essa questão, né, Gustavo? A gente precisa ensinar para os homens que não existe posse sobre as mulheres. O machismo estrutural ensina à sociedade e aos homens, e a algumas mulheres também, infelizmente, que a mulher é posse, propriedade do homem. Então, o homem, quando não está com a mulher que ele quer, ou ele tira a vida da mulher, porque ela não pode estar com outra pessoa, ou ele
atenta contra a vida de quem está com a mulher, porque estaria com uma posse dele, ou comete crimes até mais bárbaros, ainda se é que existe, como aquele lá de Itumbiara, em Goiás. Quer dizer, é muito importante, eu sou pai de meninos, é muito importante, e aí eu sinto que eu tenho um papel fundamental em criar homens que não se enquadrem nessa cultura machista de que a mulher é posse do homem, de que o homem é melhor do que a mulher, do que a mulher tem que obedecer ao homem. Porque, acima de tudo, a educação é fácil. E é legal falar que, muitas vezes, e eu me corrijo, porque eu sou dos anos 80 e eu fui criado, sim, no mundo machista, às vezes a gente faz alguma brincadeira sexista e essas brincadeiras sexistas encorajam esses covardes, que não tem outro nome, esses covardes, a cometerem atos contra mulheres. Então a gente precisa, nós homens, precisamos ser feministas, precisamos criar mais homens feministas e precisamos definitivamente acabar com essa sensação de posse ou essa ideia de que a mulher é posse e propriedade do homem. Betão, como bem disse o Gustavo, né? Esse crime aconteceu, um exemplo de que o homem acha que é dono de uma mulher. Pois é, Gustavo já falou ali, mas assim, a gente tem que pensar também culturalmente, né? Como é que a gente traz esse olhar, né? Esse olhar violento de uma sociedade violenta, de pessoas violentas, né? De culturas regionais que são violentas também. E engraçado não, mas é interessante e é um objeto de estudo para todos nós, principalmente da área do direito, é como que a gente vem retrocedendo, né, nesse campo assim, do armamento, das pessoas que querem resolver a coisa na base do revólver, perde o diálogo, não tem mais. Esse é objeto de estudo sociológico profundo que a gente precisa fazer, sabe? Porque imagina pessoa chegando do trabalho, né, construindo um relacionamento com uma mulher que em algum momento teve uma relação com a outra pessoa e o cara chegando do trabalho de noite, cansado, toma um tiro na cara, vários tiros na cara, né? Então, assim, para além da violência contra a mulher, que é uma violência direta e indireta também, contra a mulher e contra o filho que vai nascer, né? O filho do Eric, me parece, né? Nasceu, né? Nasceu, né? Então, assim, já é uma violência para essa criança, e já é uma violência contra a mãe. E uma violência gratuita, que nós podemos chamar de violência gratuita, premeditada e tudo. Então, assim, ou a gente conserta esse pensamento, ou nós vamos continuar sofrendo essas violências. Porque, por exemplo, você, Fred, que é pai de menina, e todos os telespectadores que estão nos assistindo aqui, e vai depois vai assistir nas redes sociais, nós precisamos pensar o seguinte: a violência ela é construída gradativamente com atos, né, que vai dando sinais, e esses sinais vão refletir na cultura e o pensamento que o homem tem. Mas, por exemplo, para quem é pai de menina, tem que tomar muito cuidado, porque tem outros tipos de violência também. A violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, né? E se, igual o Gustavo falou ali, se não criar os meninos, os filhos, os homens, para entender esse conceito novo de sociedade que traz o respeito maior às mulheres, nós vamos repetir todas as vezes o mesmo padrão, que é os homens com sentido de posse, de propriedade com relação ao outro e praticando violência gratuita contra as mulheres principalmente e esporadicamente contra os homens, né, que estão relacionando com as suas ex-parceiras. Só para resumir tudo isso e para tentar elucidar alguma dúvida na cabeça de você, nosso telespectador, o homem que matou é pai de um bebê que nasceu há 8 dias e que ele matou um homem porque na cabeça dele esse homem estava relacionando com a sua ex-companheira, no qual ele não aceitava o fim do relacionamento. Vamos falar também de algo que muito triste, mas que ao mesmo tempo dá um exemplo de amor, né, de uma família que criou uma criança que saiu da maternidade
e foi para casa de uma família que, na verdade, seria de passagem, que essa criança ia para uma casa de orfanato até tentar a adoção, mas que o carinho foi tão grande, o amor foi tão grande, que essa família, que deu teto a essa criança, que daria teto a essa criança apenas por passagem, mas que resolveu adotar definitivamente essa criança e quis o destino, né, que o Gease falecesse de uma forma trágica ou de uma forma rápida, né? O que aconteceu no último final de semana foi que aqui em Nova Lima, um jovem, um adolescente novalimense de 15 anos, reuniu com os amigos e resolveram ir até um poço em Raposos. E ao nadar, ao pular, o Gease, essa criança adotada, infelizmente faleceu. Vamos ver a matéria. Na tarde do dia 28 de fevereiro, Gease saiu com alguns colegas para se divertir no poço da barragem Raposos. Infelizmente, a diversão acabou em uma fatalidade. Ele estava com os amigos, que é uma turma muito bacana, tá? São meninos que a gente conhece, que frequentavam tanto a casa da minha mãe, a minha casa. Parece que eles foram jogar bola, né? E depois resolveram passear e dar um mergulho num lugar que, inclusive, eles já tinham ido. E eles foram chegando lá, fizeram uma oração e ele pulou. Ele foi o primeiro. Pelo que os meninos relataram pra gente, eles não chegaram nem a curtir o dia, nem nada. Quando eles perceberam que ele não estava conseguindo chegar à superfície, parece que ele chegou a pedir ajuda. E aí, corajosamente, pelo menos, que eu sei, pelo menos um dos amigos pulou para tentar salvá-lo, mas ele nos contou assim que ele ficou inconsciente muito rápido, né? A própria médica do SAMU relatou isso pra gente também, que foram os colegas que o retiraram da água e rapidamente ligaram, pediram socorro, foram recebendo as orientações de como proceder. Também chegou lá um policial, se não me engano uma enfermeira também, né, que o socorreu, e logo em seguida o SAMU, mas infelizmente o desfecho foi esse. Gease era um menino muito querido na família Morim. Era um ambiente de muito carinho e ternura. Ele também vivia cercado por colegas com quem costumava sair para se divertir. Eu e o Gease, nós éramos carne e unha. Muito amigo, muito humilde. E muito parceiro, sabe? Era meu companheiro. Gease, ele veio no momento em que os meus filhos já estavam adultos, a minha caçula já estava com 17 anos. Ele foi um menino que saiu, que viajou comigo. Ele estava com um sonho muito próximo. Ele queria ir para a Austrália já. Inclusive, meu presente de aniversário para ele seria um passaporte, sabe? Era um menino, assim, sensacional. Tava doido para arrumar um trabalho. Doido para trabalhar, né, papai? Ele era muito amadurecido. Ele era uma pessoa muito bem relacionada, fosse em casa, com a família. A minha casa vivia cheia. Nossa, minha casa vivia assim, tinha noites de hambúrguer, tinha noites da meninada ficar até tarde lá quando estavam em casa. Você não tem ideia. Logo que saiu da maternidade, Gease foi para a casa dos Amorins. Se não fosse isso, ele seria levado para um abrigo em Belo Horizonte, já que a mãe biológica não teve condições de cuidar dele. Ele foi da maternidade lá para casa. A história, na verdade, não era nem para ele ser adotado. Era para ele ter passado só um tempo na nossa casa, uns dias, até que fosse resolvida a questão de um abrigamento dele. Já estavam as coisas organizadas para ele ser abrigado. E naquele meio, numas circunstâncias lá, as coisas mudaram e ele ficou conosco. Sempre contamos a verdade para ele e ele escolhesse se ele queria realmente ser adotado. E ele escolheu. A gente nunca ensinou para ele assim, chamar papai, mamãe, nada. Mas lá em casa, ele vendo nós três sempre papai. Num dia, ele começou a falar, ele ficava papai Biberto. E assim foi. Ele sempre, a vida toda, ele foi nosso, sempre. O afogamento ocorreu no primeiro mergulho. Os colegas o ajudaram a sair da água, mas já era tarde. Eu preciso deixar claro que o que aconteceu com a Gease foi uma fatalidade. Não é culpa de ninguém.
Não é culpa de amigos, não é culpa de... Gente, ninguém teve culpa. Eu acredito, tenho certeza que o que aconteceu foi coisa de adolescente. Qual adolescente que nunca juntou com os colegas, que tinha um plano e resolveu na última hora e mudou o plano? De repente, aquele dia tinha sol, tá calor, né? Mas que alguém falou assim, vamos lá no poço? E eles foram. Ele, para mim, continua sendo um filho maravilhoso. Vou morrer de saudade. Um menino que nunca me deu trabalho. Ele não me dava trabalho para nada. Para nada. E os meninos, os companheiros também. Meninos excelentes. Excelentes. É porque tinha que ser com ele. Eu confesso para você de casa, para o Betão e para o Gustavo, que ao trazer essa sugestão aqui para a gente debater no resenha, é difícil até de relacionar qual tema explorar, né? Você pode explorar ali amor ao próximo, você pode explorar ali cada um de nós temos o nosso tempo aqui na Terra para cumprir, trazendo exemplos, mas antes de mais nada é ressaltar que família bacana, né? Ao mesmo tempo, o exemplo, né, de adotar a criança e o exemplo de que, por mais triste que estejam, tenham a consciência de que cumpriram o papel deles, né, Gustavo? É interessante porque a gente vê que a consanguinidade ela é uma das formas de família. E a adoção talvez seja a forma mais pura de amor que alguém pode ter, porque ela escolhe, a pessoa escolhe amar alguém como filho. A adoção, ela traz esse lado bonito do ser humano, esse lado puro do ser humano, que é escolher amar um filho. Esse é o lado lindo dessa história. E para além disso, chama atenção e motiva as pessoas a terem esse amor gratuito e a buscarem fazer diferença na vida de alguém. E eu tenho certeza que a vida do Geazi foi uma vida boa, uma vida feliz, porque essa família escolheu tê-lo como filho. Sobre o incidente em si, nadar em locais naturais, em piscina, você não souber nadar, já é perigoso. Em locais naturais, como mar, cachoeira, poços, é perigoso. É importante a gente trazer esse alerta para os jovens, ou para os não tão jovens, de que quando você entra num local em que a água passa um pouquinho ali, aproxima do joelho, você tem um risco iminente. Às vezes até em razão lá da tromba d'água, né? Quando chove na cabeceira e a água vem muito forte, às vezes com a água batendo até no joelho pode ser perigoso. Então, gente, tá calor, é verão, a ideia é se refrescar, mas alerta, vamos tomar cuidado, porque a natureza ela é muito boa, ela traz muita coisa legal pra gente, mas a gente não pode brincar com a natureza, seja no mar, seja no rio, seja numa cachoeira, seja num poço. É importante ficar esse alerta para todo mundo tomar cuidado, porque o imprevisto, o imprevisível acontece. Então, qual o seu destaque dessa matéria? Com relação a esses cuidados, né, que precisa tomar, o Gustavo já falou praticamente tudo, mas eu queria trazer aqui uma leitura muito espiritualizada, vamos dizer assim. Dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu sempre tenho trabalhado aqui, que é a espiritualidade e também o mundo dos espíritos, né? Quais são os espíritos que circulam a gente, né? Que circundam a gente. E tenho certeza absoluta que esse menino ele veio com tanto a família que adotou, quanto ele, são espíritos que precisavam se reencontrar em algum momento e se despedir, tão logo passasse, né, essa prova de amor e de ternura que foi dada. Então, fica aqui a solidariedade nossa, a minha solidariedade, mas independente, e queria pedir licença e pedir e antecipar as minhas desculpas se a família não concorda comigo, mas eu queria deixar aqui minha solidariedade e entender e deixar a minha opinião falando que
quando nós nos enxergamos como espírito e só como espírito, nós conseguimos entender que esses encontros eles não são coincidências, né? Eles são momentos que a gente precisa passar juntos. E esse menino, Geazi, ele teve uma participação muito importante na condução do amor, da ternura, da abertura do coração para que pudesse ser adotado e que pudesse ser transferido a ele todo o amor e todo o carinho. E foi um trabalho bonito, né? O lugar que ele se despediu também é um lugar bonito, perigoso, mas é um lugar bonito. Então, e todas as pessoas que estavam com ele se despediram dele num momento que foi ali surpresa para todo mundo, mas que foi necessário que todos passassem e que Jesus, no seu amor eterno, possa confortar toda a família, o espírito do Geazi, do rapaz que está nesse momento no plano espiritual, e que ele possa encontrar esse caminho de luz e de ternura que eu tenho certeza que vai encontrar sim, já que o seu tempo cessou aqui. Um beijo no coração de todos, da mãe, do pai, das pessoas que deram todo o amor e todo o carinho. Só para registrar, não teve a questão da tromba d'água, que é algo realmente muito perigoso, que a gente divulga bastante, o pessoal de casa entender, que você está ali numa cachoeira ou no poço, a chuva pode ter ocorrido lá em Macacos, que a tromba d'água pode acontecer, ocorrer. No caso do Geazi, não houve. Minha mensagem realmente vai para a família do Gilberto, né? É um exemplo de amor de vocês, passaram para o Geazi e também para a nossa cidade, né? Houve uma comoção geral na cidade pelo tão bacana que era o Geazi e pelas falas do pai, da irmã e da mãe do Geazi, deu para ver que família bacana, que família do bem. O exemplo de amor. Só de adotar ele, né? É o que disse muito bem o Gustavo, né? O Gustavo, só né? de adotar. A adoção quer dizer o amor gratuito, né? Isso. A família, quer queira, quer não queira, são laços que você leva pro resto da vida, meio que na obrigação, ou meio que, né, que tem que ir. Mas no caso da adoção, falou muito bem todos vocês dois. Um abraço muito fraterno no coração de todos vocês da família do Geazi. Grande exemplo que vocês estão dando de amor a esse mundo tão ruim que às vezes nós deparamos aí pela rua. Grande exemplo. Vamos falar agora também de um tema importante que muitas das pessoas não sabem ou não se tocaram, que o gosto de algumas coisas, alguns alimentos mudaram. E tem gente que fala assim, depois da Covid, minha boca tá... não tô sentindo meu paladar não tão bem. Poucas pessoas sabem, até porque a indústria não divulga isso, Betão, que, por exemplo, um produto que tem mudado muito o sabor é o chocolate. E o Banqueta trouxe na matéria desta semana essa questão do chocolate, até porque estamos chegando aí no período da Páscoa, um tema que muitos chocolates deixaram de ter aquele sabor gostoso, porque o cacau, a cada dia que passa, deixa de ser o ingrediente primordial no chocolate devido ao alto custo do cacau. Então, muitas das vezes, você come o chocolate, o gosto não está tão legal, você vai ver lá na embalagem, está escrito lá, sabor chocolate, aromatizante chocolate. E nós não estamos falando de marcas ruins, não, nós estamos falando de marcas reconhecidas nacionalmente, mas que o cacau está deixando de ser o alimento, o sabor primordial do chocolate, Betão. Ô, vontade de voltar aos velhos tempos, hein? Que mundo é esse, hein? Chocolate, assim, você até enjoava, né, com chocolate, você comia assim, você até enjoava. Mas só para você vai concordar comigo, nós somos pessoas simples, né? Antigamente era um custo para comprar um chocolate. Isso. Eu me recordo que o soufflé era o chocolate que eu... de sonho, mas você era... Você fazia até novela para poder comer. Muito caro para minha mãe comprar. Hoje que tá tudo aí mais fácil da gente adquirir, o sabor não é mais... Virou o sabor. Mas é isso aí. Então, assim, tem que ficar atento, né, nas informações nutricionais, né? E a gente também está falando de um recorte de sociedade aqui privilegiada, né, Fred? Porque a gente consegue ainda, contudo, ainda a gente consegue comprar um chocolate, consegue comprar um leite e tal.
Mas tem lá, por exemplo, você vai comprar leite, tem que ver se é soro de leite, né? Um iogurte, se foi feito com leite ou se foi feito com soro de leite, doce de leite é a mesma coisa. As informações nutricionais hoje são importantíssimas. E o jornal fez um papel importantíssimo, né? Até para alertar as pessoas. E realmente, se você quiser comer um chocolate mesmo com cacau, você vai pagar um precinho bem mais salgadinho, assim, vamos dizer assim, sem fazer nenhuma, sem parafrasear nada, né? Ele é doce, mas vai pagar um preço mais salgado. Mas é isso, é informação nutricional e muita informação que a gente precisa ter na compra dos alimentos, né? De todos eles, inclusive leite, que muitas das coisas têm sido feitas com soro de leite, queijo, iogurte, então tem que ficar muito atento aí nas informações nutricionais dos rótulos dos produtos. Gustavo, tá difícil comer chocolate, Gustavo? Quem diria que a bebida sagrada dos maias cairia no gosto do mundo inteiro, né? A bebida à base de cacau, depois com a mistura de leite que os europeus colocaram. O encarecimento do chocolate passa do chocolate de verdade com cacau, né? Quanto maior o percentual do cacau, 40%, 80%, mais caro o chocolate. Isso passa necessariamente por um problema ambiental. O cacau se tornou um fruto muito raro porque nós, seres humanos, não soubemos cultivá-lo da maneira mais adequada. E passamos a desmatar em grande escala para produzir, aí vem o pessoal fala muito do agronegócio, né? Soja, feijão, alimentos, grãos, que pode se plantar o ano inteiro, cujo ciclo de plantio e colheita é mais curto e aí permite o uso da terra para outras colheitas, né? Como milho, você pode no mesmo ano plantar milho, soja e feijão, por exemplo. Então, essa escassez, e a escassez leva ao encarecimento, ela traz junto um alerta ambiental. E o chocolate se torna caro em razão da escassez, até vai rimar, né? Do cacau. E para fechar, a gente precisa realmente ler os rótulos dos alimentos, porque a gente vai tomar um sorvete de creme e quando a gente vai olhar ele não é feito... Porque o creme que a gente... Né, aquele creme... É creme de baunilha. E quando a gente vai olhar, o sorvete também não é feito de baunilha, porque a baunilha, tal como o cacau, a baunilha também, para quem não sabe, é um fruto, tal como o cacau, também se tornou um fruto escasso e o creme que a gente consome é, na verdade, um soro com gosto feito artificialmente de baunilha. E a cada dia que passa, a gente vai se alimentando mais de comida de astronauta e menos de comida de verdade. Muito bem lembrado por você, Gustavo. O que mais me chamava a atenção, que foi um alerta para mim, foi o gancho para mim, é os sorvetes de marcas. A gente é uma TV comunitária, não tem problema falar. Tô falando de que bom. Não tem mais gosto. Bem lembrado pelo Gustavo. E por isso que tem que olhar os rótulos direitinho, porque, por exemplo, você vai no McDonald's lá, eles nem podem usar mais, né? Se estiver errado, você pode me corrigir, Gustavo, mas não pode usar mais sorvete, você tem que usar sobremesa. Porque não é mais... Não pode usar o nome de sorvete. Aquilo que você toma aqui na sorveteria, as sorveterias artesanais, elas são mais caras exatamente por isso. E para você de casa de Nova Lima, não deixe de ler a matéria do Banqueta, que é bem explica muito bem, como disse todos os dois, lê a embalagem importante, e você de Belo Horizonte, desse todo mundo, vá até as redes sociais da TV Banqueta, que está lá a matéria disponível. Antes da gente ir para o intervalo, para ir para os temas estaduais e nacionais, né? Não há nada que se fala mais no Brasil do que o Vorcaro, mas antes disso eu queria aproveitar toda a especialidade do Gustavo, porque a gente já falou muito aqui, Gustavo, do Vila Nova, que se tornou SAF. Eu queria que você desse uma geral rapidamente se nós fizemos um grande negócio se tornando a SAF quais os cuidados que nós devemos ter. Para além de ser um grande negócio, era um negócio possível, né? Quando o Vila se reúne, o Conselho se reúne para votar a SAF, e tudo foi de maneira muito rápida, muito séria ali em janeiro, viver é a arte do possível. Era o que tinha, era o que dava para fazer. E às vezes fica fácil criticar, ou até, aí eu vou falar da parte jurídica, né? Talvez se a gente for pegar ali, como diria Guimarães Rosa, né? No rabo da palavra,
do estatuto, talvez algum procedimento tenha sido, eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, tenha sido atropelado, mas era arte do possível. O Vila já estava no SOS e clamando por ajuda há alguns anos. Se a gente para muito bem para pensar, gente, o fato é, o Vila Nova, de verdade, ele não existe já há alguns anos, que o Vila Nova ele tem entrado em campo com jogadores de outro clube que botam a camisa do Vila. O Vila não tem uma sede. Se você quiser ver o troféu lá do Campeonato Brasileiro da Série B de 71 do Vila Nova, você não sabe onde ver, porque o Vila não tinha, né, um local para você ver. Então, o Vila se transformar em SAF foi uma transformação da necessidade, tal como o Cruzeiro. O Cruzeiro foi uma SAF da necessidade. O Botafogo foi uma SAF da necessidade. E o Vila também foi uma SAF da necessidade. Mas as primeiras notícias que chegam e que têm chegado são muito animadoras, né? O Vila trouxe o Euler para o seu sub-20. Quer dizer, independentemente da formatação jurídica criada para gerir o Vila daqui para frente, porque a formatação jurídica, no final das contas, ela é menos importante, o mais importante é o que vão fazer com essa formatação jurídica. E a partir do momento em que o clube de futebol tem um dono e que bota o dinheiro dele, passa a ter um CPF, o risco é dele, se der errado ele vai perder dinheiro, o que ele está fazendo é para o Vila Nova, é para o povo de Nova Lima, mas também é para que ele não perca dinheiro e que possa até, eventualmente, vir a ganhar dinheiro. Então, eu tenho acompanhado esse reinício, vou chamar de reinício mesmo, do Vila Nova, com muito otimismo e acreditando que o Vila tem tudo para subir da primeira divisão do Mineiro, que é um lugar que o Vila Nova nunca deveria ter saído, e quem sabe com a expectativa, e eu vi agora há pouco até uma matéria no Banqueta, né, que o Vila foi campeão mineiro invicto no início do século passado. Quem sabe a gente não pode voltar a ver o Vila Nova disputar o Campeonato Mineiro nas cabeças e ser a maior força do interior, que de fato é. Aliás, a gente pode ter em breve aí um grande clássico interior do Vila Nova contra o Siderúrgica de Sabará, que também é um grande clube do interior, com muitas conquistas, que até bem pouco tempo eram os dois únicos campeões do interior. Quem sabe daqui a pouco a gente não tem Vila e Siderúrgica disputando a Série A do Campeonato Mineiro, e aí Copa do Brasil, Série D, Série C do Brasileirão. É aí que a gente quer ver o Vila, que é a quarta força do estado de Minas Gerais e é o segundo clube no coração de qualquer mineiro. Isso aí. Muito satisfeito com a SAF do Vila Nova. Aproveitar e mandar um abraço para o Renato Valentim, que é o proprietário do grupo Boston City, e também para o CEO do Vila Nova, o Sérgio. Você de casa, fique ligado, vamos para um breve intervalo. Logo, logo vamos falar de eleições em Minas Gerais, eleições no Brasil e também sobre, é óbvio, Vorcaro e também do amigo do Betão, Alexandre de Moraes. Aguarde aí. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta.
De volta com Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal. Hoje, com os debatedores Ederson Lira, o Betão e o Gustavo. Vamos inverter a pauta? Estávamos programados para falar da eleição aqui no estado, no Brasil e depois falar do Vorcaro, mas vamos inverter. Vamos falar do Vorcaro. Não se fala nada mais no Brasil, nem boteco, nem igreja, do que a prisão do Vorcaro. Vamos ver as imagens, que acabou que hoje o Vorcaro, até que enfim, foi para um presídio federal. Tá aí a prisão do Vorcaro. Uma vergonha, né, para o estado de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais, tão famoso por pessoas tão importantes na política. Aí tá o cunhado do Vorcaro, o Zetel. Tantas Zetas. A pronúncia a gente não sabe qual que é a correta. E tá aí, foi preso, presídio federal. E diferente do que semana passada ele estava, né, ele foi preso lá no ano passado. Temos a imagem dele já com o cabelo cortado? Tá aí. O Vorcaro com o cabelo cortado, barba feita, diferente. No ano passado ele foi preso, depois conseguiu sair da prisão e diferente, né? Como é que é a vida, né? Na semana passada, ou há 2 semanas, para ir à CPMI tinha que ser de avião próprio, tinha que ter várias condições para o nosso nobre Vorcaro ir depor na CPMI, agora está lá no presídio. Vamos falar primeiro, são vários temas do Vorcaro. Vamos começar, quem começou a última? Eu. Vamos começar com o Gustavo, então. Gustavo, a Polícia Federal quebrou, né, conseguiu ter acesso ao WhatsApp, ao celular do Vorcaro e paulatinamente, a cada dia, a cada hora, nós vamos recebendo algumas... Vai vazando, né, algumas conversas do WhatsApp. Mas, enfim, dentro desse WhatsApp tem uma lista de pessoas importantes que apareceram ou irão aparecer, conversas entre o Vorcaro com o senador Ciro Nogueira, no qual o Vorcaro fala que é um grande amigo, falou isso com a sua namorada. Temos também conversas dele dizendo sobre o encontro com Lula, conversas muito, que nós vamos tratar até de forma específica, muito comprometedora com Alexandre de Moraes, do STF. Tem conversas com Hugo Mota, Davi Alcolumbre, o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, até também ressurgindo Aécio Neves, João Dória, enfim. Qual a sua análise dessa lista? Esse homem era forte demais, hein, Gustavo? É o que está circulando nas redes, a gente percebe que é pobre quando o nosso nome não é citado na lista do Vorcaro, né? E todas as grandes figuras, especialmente aquelas ligadas à direita, e aí é bom que se diga, muita gente bateu muito no Dias Toffoli, dizendo que ele não teria mantido o Vorcaro preso, que não teria avançado as investigações, porque o Dias Toffoli poderia estar eventualmente encobertando o Lula, por ter sido advogado do PT, vai lembrar que antes de ser ministro do STF ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, por supostamente encobertar o filho do Lula, o Lulinha. Quando sai a lista, não temos nenhum, pelo menos até o momento, nenhum político de PT, PSB, enfim, da área mais canhota da política brasileira nacional. Mas temos grandes figuras da direita, dentre eles o Nicolas Ferreira, que viajou no avião, e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes saiu na CNN agora há pouco, e até em Breaking News, afirmou que ele nunca trocou mensagens com o Vorcaro. Mas está na lista e está no celular. Então tem que fazer uma análise técnica aí da onde que veio esse nome Alexandre de Moraes. O Vorcaro, que foi inclusive humanizado, porque no vazamento que teve das conversas, ele salvou lá, para esconder da noiva, uma grande atriz, uma lindíssima atriz da Globo, que agora me fugiu o nome, como Alan do TI. Quem nunca, para esconder um contato feminino
da namorada, da esposa, da noiva, não deu o nome de outra pessoa, de um colega de trabalho. Então, o Vorcaro foi camanizado. No dia da prisão dele, de manhã, ele dá bom dia, linda, para 3 mulheres. Então, para além da questão política, para a questão criminal, o Vorcaro foi humanizado com atitudes para lá de curiosas. Mas o que a gente vê nesse momento é que muita gente não está dormindo. Houve o Sicário, né, que está aí, morre, não morre, muito estranha, é muito estranho ele conseguir se enforcar com uma camisa em uma carceragem. É claro que a gente não está levantando ilação nenhuma aqui, mas não é algo comum. Ele deve saber muito, ele era ali meio que o capataz, o chefe de ordens do Vorcaro, e toda essa turma que foi citada está de barba de molho e tem que estar de barba de molho, porque a Polícia Federal é uma polícia séria, é uma polícia respeitada. O STF, podem falar o que for, mas o STF, todas as vezes que foi chamado a tomar as rédeas dos grandes escândalos, tomou como teve que tomar, e se hoje temos uma democracia, é porque o STF teve coragem de fazer o que deveria ser feito. O próprio Alexandre de Moraes, e aí é importante dizer isso também, não é porque ele salvou o país de um golpe de Estado que ele está ali para fazer o que quiser. Se ele realmente está envolvido com alguma treta, com algum ato ilícito, com o Vorcaro, ou com quem quer que seja, que ele seja investigado e punido. Aliás, penso eu que o Alexandre de Moraes já passou da hora dele se afastar um pouquinho e deixar a imagem dele descansar um pouco, porque ele é alvo certo da direita em todos os momentos, e o nome dele fica muito em voga numa situação como essa. Até aqueles que sempre o defendem, e defendem a maneira sagaz e forte que ele atua, agora a gente começa a ficar um pouquinho desconfiado. Tem aquele contrato com a mulher dele, enfim, tem muita coisa para ser apurada. A República Brasileira pode nunca mais ser a mesma. Depois do Pedro Collor, agora temos o Vorcaro. Betão, bom, essa lista toda de contatos, essas conversas do WhatsApp. A gente tem uma responsabilidade muito grande daqui para frente, e eu até discutia isso muito com a doutora Laura, lá da Newton Campus, quando ela esteve aqui, com o tal das provas digitais, né? O Gustavo falou aí das provas, falou aí como é que você tem uma cadeia de custódia, né? E você quebra o sigilo telemático, telefone, de mensagem do Vorcaro para pegar o que ele cometeu de crime, e aí você pega as coisas que são particulares dele e coloca também na seara da mídia, né? Então, assim, o tribunal das redes é um problema seríssimo, né? O que nós temos que nos ater, né, é essa questão que ninguém está acima da lei. Isso vale para o Lula, para o Lulinha, para o Alexandre de Moraes, para o Toffoli, para todos nós. Então, se o Alexandre de Moraes estiver envolvido, ele tem que ser punido e exemplarmente, porque isso fere de morte a instituição do STF, no sentido de ter um ministro envolvido com um picareta desse aí, né? Mas nós temos que fazer outras ressalvas também, né? Por exemplo, esses movimentos, nós até comentamos isso aqui semana passada, né, Fred? É o tal do DEI, né? Essa é a nova forma de investimento que o sujeito faz quando tem muito dinheiro, ele põe dinheiro aqui, põe dinheiro em todo mundo e tal. E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse negócio põe a lista, solta a lista, aí tem uma lista de um monte de gente, tem um monte de gente lá que está comprometida com esse rapaz, mas tem gente que ele pode ter sido, simplesmente tentou um contato, fez isso. Esse negócio de atender fora da agenda, eu achei muito estranho também, esse negócio do Lula atender ele fora da agenda. E isso é um negócio muito sério, porque quem conseguiu isso, né? Não pode acontecer isso na República, sabe? Essas coisas assim de fulano tem um privilégio e tal, todo mundo dentro da agenda, todo mundo certinho ali, porque principalmente o mundo que nós estamos vivendo hoje, com as redes sociais do jeito que elas estão, as coisas do jeito que estão rolando no mundo inteiro, você ficar tendo relações, principalmente relações que dá para você poder desconfiar, né? Principalmente quem está no mundo da política e no mundo dos negócios. Dá para você desconfiar. É um banco que não tem muito lastro, já vem ali claudicando já há um bom tempo,
Né? Agora, tem muita gente que precisa se explicar, né? Roberto Campos Neto, né? O próprio ex-ministro da Economia. Essas pessoas precisam explicar para a sociedade brasileira. Onde é que estão? Está todo mundo debaixo da coberta, debaixo da mesa aí? Né? Roberto Campos Neto, por exemplo, já recebeu lá atrás as informações do Banco Master. Cadê ele? Que ficava peitando aí, peitando todo mundo, peitando o Congresso Nacional e o bambambam do Banco Central e tal, tal. Não estou falando que a independência do Banco Central seja uma coisa ruim, não. Mas serve de exemplo para todos nós, porque uma independência do Banco Central igual é feita aí, tá o Lula lá agora, ele colocou o Galípolo. Tudo bem, tá indo bem, tá tranquilo e tal, tal. Mas aí entra um picareta lá e coloca um presidente, consegue colocar um presidente do Banco Central. Olha o problema que pode acontecer no sistema financeiro nacional. Então, essas pessoas que estavam lá precisam se explicar, né? Principalmente o Roberto Campos Neto. Agora, pode falar uma coisa? O bandido, ele é bandido, e a gente estuda isso, né, Gustavo, no direito, que o crime, ele migra. Ele vai migrando de atuação. Então, o que aconteceu aí? Talvez essa turma aí, ele estava em outro campo da criminalidade, quando viu essa brecha, pulou para essa brecha e sai grampeando, sai pegando todo mundo. Tanto é que é coisa de máfia, né? Você ter um capanga, né? Você ter um capanga para poder surrar um jornalista, surrar os outros quando precisar. Então, Fred, tem muita gente, igual o Gustavo falou, que está precisando, que está ficando sem dormir, mas tem muita gente ainda precisando se explicar. Eu acho o seguinte, né? Ainda mais com dois profissionais do direito, né? Crime, todo criminoso é igual, não é isso? É igual. Não adianta o que você roubou. Se você roubou milhões ou R$1, você é criminoso. Sim. Tudo bem. Você tem a proporcionalidade. Né? Tô dizendo isso para chegar onde? Primeiro, acredito na Polícia Federal. Sem dúvida. Né? Ela não ia... Aí, discordando um pouco do Gustavo, ela não ia divulgar essas coisas que tem divulgado, que tem vazado. Lembrando, eu sei que não é a Polícia Federal que tem divulgado, né? Tem vazamentos a partir das informações da Polícia Federal. Tá claro lá a relação que ele tinha com Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tentou passar lá no Congresso, aumentando o fundo garantidor de 250 mil. Posso estar falhando aproximadamente, para R$1 milhão para cada um do fundo garantidor. Né? Nós estamos falando da questão de outros políticos, mas, para mim, a decepção maior é com o ministro do STF, é com o senhor Moraes. Né? Como é que você me explica 120 milhões? Essa notícia velha do contrato com a esposa. Mas como é que você me explica o cara ficar batendo um papo no dia da prisão, 1 hora antes da prisão, com o Moraes, perguntando se ele conseguiu bloquear? Né? Aí o Zema, que eu tô achando, fazendo papel de palhaço, comendo banana, não sei o quê, tá certo, ele tá indo pra Brasília para pedir o impeachment do Moraes. Né? Pra mim, o pior de todos se chama Alexandre de Moraes e nós vamos saber qual vai ser a atitude contra ele. Aí você começa a somar o processo da fake news, esse inquérito está aberto até hoje. Aí você pega o Moraes pagando portais para falar bem dos negócios dele, e tem um papo quando um portal criticou uma ação dele, ele falou com o interlocutor que ia colocar esse portal na fake news. Então, e o senhor Alexandre de Moraes responde que isso é mais um ataque ao STF. Não é ao STF, não. É ao senhor. Então, para mim, o bom disso tudo que a gente pode tirar é que, até que enfim, o STF tá... o Brasil todo está conhecendo o STF, tão bem falado por vocês, mas que nessa o Alexandre de Moraes, se não acontecer nada com ele, você pode jogar lona no Brasil, que aqui é um circo e uma palhaçada. Quer falar mais alguma coisa a respeito do Vorcaro, desse tema todo? Antes de passar a palavra para você, Gustavo, lembrando que o capanga, que também é mineiro, né? O capanga do Vorcaro, que todos nós estranhamos, né? Dentro, com a custódia da Polícia Federal tentar suicídio, e tá
à beira da morte aqui em Belo Horizonte. Em 2003, o que me deixa mais aliviado, né, que a gente pensa que foi queima de arquivo, não sei se você sabe, em 2003, Betão, ele também teve problemas e tentou suicídio numa cela. Gustavo, passar a régua na questão do Vorcaro. O Alexandre de Moraes vai ser uma baita decepção se vir a ser comprovado que ele tem um envolvimento. Ele soltou uma nota dizendo que ele nunca conversou e me parece, ainda não é oficial, porque às vezes a gente tem, né, ir com um pouquinho de prudência, me parece que tem uma nota da Polícia Federal de que o contato que continha o nome dele não é o contato regular dele. É claro que a pessoa inteligente que ele não usaria o próprio contato, poderia ter um celular reserva, enfim, isso vai ser investigado, e ele tem que ser investigado, o Lula tem que ser investigado, todo mundo que comete crime tem que ser investigado, independentemente do bem que já fez, independentemente do cargo que ocupa. E aí, a gente estava falando de Vila Nova, de SAF, e olha a importância de como não importa a formatação. O importante é o que se faz. O Vorcaro colocou 300 milhões de reais no Atlético. O Vorcaro, depois dos Menin, é o maior sócio do Clube Atlético Mineiro, da SAF, da Galo SAF. Ele foi expulso do conselho, mas ele continua ainda a 300 milhões de reais do Vorcaro dentro do Galo. Quer dizer, a SAF do Atlético também pode ter sido utilizada para fins escusos e o Atlético pode vir a ter problemas de bloqueio de ações, de bloqueio de valores. Os sócios podem vir a ser investigados por eventuais relações com o Vorcaro. Ele tem uma relação também com o fundo do estádio do Corinthians. Ele rescinde um contrato de patrocínio, salvo engano, do Banco Victor com o Palmeiras. Quer dizer, à medida que esse novelo for sendo puxado aí, tem muita gente envolvida. E, repito, isso é importante falar, porque eu não sou dos maiores fãs do Dias Toffoli, não. Para mim, dos 10 ministros do STF, ele é o menos preparado, né? A gente tem grandes nomes ali, o Fux, a Carmen Lúcia, sou fã de carteirinha da Carmen Lúcia. Eu acho o Alexandre de Moraes um dos maiores brasileiros da história. Mas muita gente apontou para o Dias Toffoli e tem aquela história do hotel também, que tem que ser investigada, precisa ser investigada, aquele dinheiro no hotel da família dele e tudo mais. Mas muita gente apontou para ele, quando ele era o relator, de que ele deveria se explicar, que estaria protegendo o Lula, o Lulinha e deputados da esquerda. E até agora, até o presente momento, não temos ninguém ligado ao PT ou à esquerda na história. Mas temos muita gente graúda, inclusive times de futebol, inclusive empresários, inclusive pessoas que sempre montaram banca de defensores da moral e da realidade. Que a nossa república caia e que a gente possa saber exatamente quem cometeu o crime, qual crime cometeu, e sem os erros cometidos contra o Lula, garantido a todos o devido processo legal, um juízo imparcial, um juiz incompetente, a ampla defesa e o contraditório. Você esqueceu também, Gustavo, até a igreja, né? A igreja da Lagoinha tá no centro disso aí também. Verdade. Betão, finalizando o Vorcaro. Não, o Gustavo até já falou praticamente quase tudo ali, no sentido de 1 minuto. De responsabilização das pessoas. Agora, uma coisa, Fred, até para encerrar assim, onde tem muito dinheiro, bilhões igual tinha, tem muito interesse. E onde tem muito interesse, tem muita ganância. E assim vai seguindo a vida, entendeu? E outra coisa que precisa ser levantada, uma igreja ter um banco é uma coisa... foi a primeira vez na vida, só o Vaticano, né? Fora disso, eu nunca vi. Falei assim, a igreja tem um banco. Gustavo, chegamos no final do programa, 30 segundos para sua despedida, meu amigo. Ô Fred, eu estou muito satisfeito, Betão, legal estar com você de novo, estou muito satisfeito de estar aqui. Há muito tempo eu não participava de um programa com vocês, eu que sou nova-limense, sou eleitor de Nova Lima, sou nova-limense de nascença, de raiz, da sede da cidade, e quero aqui me colocar à disposição, sempre que entender que eu possa contribuir, estou aqui de coração aberto, de peito aberto, para poder estar aqui com vocês, foi bom demais. Bom demais, Gustavo, um prazer é nosso. Obrigado, Gustavo, obrigado, Betão, obrigado você de casa pela audiência, até semana que vem.